Oi, gente, boa noite. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Fê e o João, como o Claudinho falou, estão lá no Vida Vitoriosa, né? A gente já está com saudade deles. E com certeza é uma grande responsabilidade estar aqui pregando no mesmo lugar que eles são fera, né? Mas Deus vai fazer em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Amém. Gente, então, queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 27, do versículo 11 ao 26, que a gente vai ler. E pode manter a Bíblia aberta, que a gente vai passear aí por esse texto. Mateus 27, do 11 ao 26. Amém? Todo mundo conseguiu abrir? Vou repetir. Mateus, capítulo 27, do versículo 11 ao 26. Vamos ler então o texto. Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: Qual desses vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? E responderam eles: Barrabás. E perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém. Vamos orar? Jesus, muito obrigada pela sua palavra, Pai. Muito obrigada porque aqui o Senhor deixou tudo para a gente, tudo que a gente precisa saber. E obrigada porque eu creio que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje é uma mensagem que o Senhor quer falar com essa juventude, Jesus. Então, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, em nome de Jesus. Amém. Só um pouquinho, gente. Eu tô grávida, gente, então tô perdendo fôlego muito rápido. Bom, vamos lá, vamos contextualizar essa história que a gente acabou de ler, né? Jesus aqui tinha tido a última ceia, ele tinha sido traído por Judas, então ele tinha sido preso. E ele foi levado pelos líderes religiosos para o tribunal, passou a noite lá, para ser interrogado. Os religiosos, eles já tinham decidido, né? Os fariseus, eles tinham decidido que eles queriam matar Jesus. Só que tinha um grande problema, que é, eles não tinham poder para executar ninguém. Eles não tinham poder para condenar ninguém. E por isso eles levaram Jesus até Pôncio Pilatos, que era o governador romano naquela região, na época. Pilatos, sim, era alguém que tinha poder para executar alguém. Ele tinha poder jurídico e político para poder condenar alguém à morte. E como a gente leu aqui, durante esse julgamento, Pilatos percebeu que Jesus era inocente. A Bíblia mostra para a gente que ele entendeu que Jesus não era para ser condenado porque ele era inocente. Inclusive, a própria esposa dele mandou uma mensagem para ele falando que ela tinha sonhado com ele, com Jesus, e que ele era inocente. Então,
Pilatos sabia que aquela condenação não era justa. Naquele período existia também um costume que era escolher um prisioneiro para ser solto por conta da festa de Páscoa, né? Então o governador ele podia liberar um prisioneiro que fosse escolhido pelo povo. E aí Pilatos, sabendo da inocência de Jesus, tentou de alguma forma soltar Jesus, liberar ele. Ele deu para a multidão duas opções: ou a gente solta Jesus, que é um inocente, ou a gente solta Barrabás, que é um culpado. Só que ainda assim a multidão escolheu, influenciada por aqueles líderes religiosos, ela escolheu soltar Barrabás e condenar Jesus. E aí, nesse momento, foi quando Pilatos fez uma coisa muito simbólica. Ele falou, traz água, pediu para trazer água e lavou as mãos na frente de toda aquela multidão. Ele lavou as mãos diante do povo, como quem fala, eu não tenho responsabilidade com isso. Eu não quero saber, essa responsabilidade aí é de vocês. Eu não sou responsável por essa morte. Só que a questão é o seguinte, gente. Ele era a única pessoa que tinha o poder para impedir aquilo de acontecer. Ele podia impedir que Jesus fosse executado ali. Ele sabia o que era certo, mas ele preferiu lavar as mãos dele. Ele preferiu ceder à pressão daquela multidão ao invés de se posicionar com aquilo que ele já sabia que era o correto, com aquilo que ele já sabia que era a verdade, que Jesus era inocente. E por que eu escolhi esse texto para a gente poder falar hoje, né? Eu estava fazendo meu devocional um pouco mais de um mês atrás e eu estava lendo essa passagem, né? E em vários outros momentos a gente lê essa passagem, uma passagem conhecida. E eu estava lendo, e antes, para mim, parecia uma história do que aconteceu antes da crucificação de Jesus. Inclusive, quando a gente lê isso, talvez o que a gente dê mais atenção é que o povo mandou soltar Barrabás, que era um culpado, e não Jesus, que era o inocente. Isso, de fato, choca a gente, né? Como assim? Como assim a gente vai soltar um bandido, um assassino, e a gente vai crucificar um inocente? Isso choca. Mas nesse dia, nesse devocional que eu estava fazendo, o que o Senhor falou comigo foi sobre outra coisa. Ele me mostrou que essa passagem não era só uma passagem histórica. Na verdade, ele mostrou para mim que também era sobre posicionamento, sobre comprometimento e sobre responsabilidade. E pior ainda, ele mostrou também que muitas vezes nós somos como Pôncio Pilatos, que era o governador que decidiu lavar as mãos e crucificar Jesus. Eu separei alguns pontos aqui que me impactaram nesse texto para poder compartilhar com vocês. O primeiro é o seguinte, gente. Pilatos reconheceu a verdade, mas ele não se comprometeu com ela. Ele sabia a verdade, mas ele não quis se comprometer com a verdade. A gente vai ler aí, por isso que eu falei para vocês ficarem com a Bíblia aberta. De novo, versículo 17 ao 19. Vou ler aqui com vocês. Diz assim: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Então, o primeiro ponto dessa história é que Pilatos sabia quem era Jesus naquele contexto. Ele sabia que os religiosos tinham entregue Jesus por inveja, é isso que a palavra fala. E além disso, como a gente falou e como a gente leu, a própria esposa de Pilatos mandou uma mensagem para ele falando que sabia que ele era inocente. Ou seja, a partir daquele momento, Pilatos não tinha mais desculpa. Ele não tinha desculpa de eu não sabia. Porque não faltou evidência, não faltou conhecimento da parte dele. Não faltou nada disso. O problema de Pilatos não foi a ignorância. Não foi não saber, ele sabia a verdade. Só que saber a verdade não é suficiente quando falta posicionamento. E foi o que Pilatos não teve. Conhecer a verdade não muda nada. Porque de fato, nós só somos transformados quando nós nos rendemos a essa verdade. A gente não pode viver uma vida onde a gente reconhece Jesus como Senhor,
onde a gente sabe a verdade do Evangelho, a gente está aqui, a gente está na célula, a gente conhece, a gente sabe a verdade do Evangelho, a gente vê com os nossos olhos o agir de Deus, a gente sabe exatamente o pecado que a gente precisa abandonar, mas ainda assim nós preferimos não nos comprometer. Quando a gente conhece Jesus e a gente não se posiciona a favor dele, na verdade a gente está rejeitando ele. A gente está rejeitando o Senhor. Porque Pilatos, a gente leu, ele até tentou, de alguma forma, soltar Jesus. Ele até tentou evitar essa condenação, perguntando à multidão qual crime Jesus havia cometido. Só que no final, da mesma forma, ele entregou Jesus. Ainda que ele tenha tentado evitar, ele entregou Jesus. Ele tentou não se comprometer com uma verdade que ele conhecia, só que ficar neutro diante de uma verdade também é tomar uma decisão. Muitas vezes a gente acha que se a gente ficar neutro, quer dizer que a gente não está aqui nem aqui. A gente não escolheu isso nem aquilo. Mas ficar neutro quando a gente conhece a verdade é tomar uma decisão. A questão é que não existe neutralidade diante de Jesus. Não tem como existir neutralidade diante de Jesus. Toda vez que a gente adia uma obediência, que a gente escolhe permanecer distante da vontade de Deus, que a gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda assim a gente não faz, a gente está parecendo mais com Pilatos do que nós imaginamos. Pilatos não foi quem gritou, crucifica-o. Foi a multidão que gritou, crucifica-o. Mas ele também não teve coragem de impedir a crucificação. Ele não teve coragem de impedir a crucificação de um inocente, a condenação de um inocente. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente não ataca Jesus diretamente, mas a gente também não defende aquilo que a gente diz acreditar. A gente vive um evangelho silencioso tantas vezes. Um evangelho onde a gente acredita, mas a gente não fala. Um evangelho onde a gente conhece a verdade, mas a gente não se posiciona. Um evangelho onde a gente sabe o que Deus quer. A gente sabe exatamente o que Deus quer. Mas a gente escolhe estar numa posição confortável ao invés de obedecer. Talvez hoje você não negue Jesus com palavras. Talvez hoje não seja algo que sai da sua boca falando que você nega o Senhor. Mas você negue Jesus com a falta de posicionamento, com a falta de comprometimento. A gente não está aqui para ser um crente 007. Já ouviram falar nesse termo? Crente 007. Que vive um evangelho só no secreto, sabe? E que ninguém sabe que é crente. Não se posiciona, não se compromete. A gente também não foi chamado para ser um crente que sabe o que Deus quer, mas continua adiando a obediência. Jesus nunca chamou nenhum de nós aqui para sermos um discípulo secreto. Na verdade, é para a gente se expor mesmo. Se expor por conta de Jesus. Ele quer isso, ele quer posicionamento de nós. O evangelho nunca foi para ser uma fé escondida. A verdade que a gente vê por aí é que muita gente quer Jesus como Salvador, mas não quer viver como um discípulo, não quer se posicionar como um discípulo se posicionaria. A gente quer receber os benefícios do Evangelho, a gente quer viver as promessas do Senhor, a gente quer experimentar o cuidado de Deus, o amor de Deus, mas a gente muitas vezes não quer carregar a responsabilidade de representar Cristo diante das pessoas. Nós precisamos entender que nós somos embaixadores aqui. Nossa cidadania não está aqui. A palavra fala que a nossa cidadania está no céu. Então, nós precisamos ser representantes de Cristo. Seguir Jesus exige posicionamento. Em um mundo que rejeita a verdade, e de fato nós sabemos isso, que existe uma perseguição, talvez aqui no Brasil a gente não viva isso de uma forma tão clara, mas mundo afora e aqui de uma forma mais velada, existe uma perseguição, o mundo rejeita a verdade, o mundo rejeita Jesus, e quando a gente permanece neutro diante disso, nós já estamos tomando uma decisão, nós já estamos tomando um lado, nós já estamos tomando um partido. Quem pertence a Cristo precisa
ter coragem de se posicionar em Cristo. Mesmo quando isso custa aceitação social, mesmo quando isso custa a aprovação das pessoas, mesmo quando isso custa o nosso próprio conforto. Porque a verdade é que é desconfortável muitas vezes a gente se posicionar. Mas se nós pertencemos a Cristo, nós precisamos nos posicionar. Eu sempre gosto de contar testemunhos pessoais quando eu tenho alguma mensagem, porque é daquilo que o Senhor já fez na minha vida. E eu lembro que quando eu estava passando pelo meu processo de conversão, eu já trabalhava com Instagram, eu trabalho com Instagram, mas na época eu falava só sobre moda. E dentro de mim, eu tinha a certeza absoluta de que eu não falaria de Jesus no meu Instagram. Era como se isso fosse algo à parte da minha vida, sabe? Na minha cabeça, estava tudo bem ninguém saber que eu tinha me convertido, que eu tinha me batizado. Eu pensava assim, isso é uma parte da minha vida que eu não preciso expor. Só que eu estava enganada e eu glorifico a Deus porque Ele não me deixou permanecer com esse pensamento. Porque a verdade é que não tem como a gente conhecer Jesus verdadeiramente e transformar isso em uma coisa escondida, onde a gente guarda numa caixinha e fala, essa parte da minha vida está aqui, o resto eu posso expor, agora isso aqui vai ficar guardado. Não temos como fazer isso. Quando nós conhecemos Jesus profundamente, é impossível a gente fazer isso. Não tem como a gente entender o sacrifício da cruz, experimentar a transformação que o Evangelho faz em nós e ainda assim a gente viver uma fé secreta, como se Jesus fosse só um detalhezinho na nossa vida. Quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente não consegue mais separar aquilo que nós somos daquilo que Ele fez em nós. Não tem como. O Evangelho deixa de ser uma informação adicionada na gente para ser parte da nossa identidade. Porque muda tudo. Quem já experimentou uma transformação aqui real com o Senhor, o encontro verdadeiro com o Senhor, sabe que o Evangelho muda tudo. Não tem como botar numa caixinha e falar, essa parte da minha vida está aqui. Muda a nossa vida inteira, muda os nossos princípios, muda quem a gente é, muda a nossa personalidade, porque nós passamos a submeter a nossa personalidade ao Senhor. Muda tudo, muda a nossa identidade. E eu lembro que, no final, para contar a história, no dia que eu me batizei, eu postei o meu batismo. E desde então, eu falo sobre Jesus também nas minhas redes sociais. Isso é algo que o Senhor falou comigo diversas e diversas vezes. E foi um processo. No início era um pouquinho menos e, aos poucos, eu fui entendendo que era necessário, se eu quisesse ser discípulo de Jesus, me comprometer e me posicionar. A gente reconhecer quem Jesus é não é suficiente. Eu sei quem Jesus é. Não é suficiente. Eu reconheço o que Ele fez por mim. Não é suficiente. A gente não pode ter uma fé escondida. Nós precisamos assumir publicamente que nós pertencemos ao Senhor. Vamos para o segundo ponto agora. Bíblias abertas em nome de Jesus. O segundo ponto é que a pressão da multidão silenciou a convicção de Pilatos. E a gente vai ler do versículo 20 ao 23. Vou ler com vocês. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? E responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, o que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam, crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. O que a gente sabe é que os religiosos, eles tinham muita influência naquela época. E eles conseguiram convencer a multidão a pedir a execução de Jesus. Só que Pilatos tinha autoridade. Ele tinha consciência de que Jesus era inocente, ele tinha convicção da inocência de Jesus, mas permitiu que a voz da multidão, muitas pessoas gritando crucifica-o, fosse maior do que a sua consciência. Ele sabia qual era o certo a fazer, qual era a verdade que ele precisava defender naquele momento, mas ele preferiu fazer o que era mais confortável naquela época.
naquela hora. Ele cedeu à pressão, ao invés de impedir que um ato injusto acontecesse. Mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele escolheu satisfazer a multidão, a vontade da multidão, ao invés de sustentar a verdade que ele já conhecia. Pilatos podia ter tomado, naquele momento, uma decisão diferente a respeito da condenação de Jesus, mas ele preferiu se omitir, como se omitir fosse não ter que escolher nada. Se eu me omito, se eu não falo nada, então eu não escolho nada. Só que a verdade é que, quando nós somos omissos, quando nós decidimos, escolhemos ser omissos, nós também estamos defendendo alguma coisa. Omissão também é uma decisão. E muitas vezes, como nós falamos já, é a decisão muitas vezes mais confortável. A gente vê injustiças acontecendo, a gente vê uma pessoa sendo ferida, a gente vê uma situação errada, mas muitas vezes a gente escolhe não se envolver, para a gente não perder a aprovação, para a gente não perder amizades, para a gente não criar atritos, para a gente não ter que assumir uma responsabilidade. É aquela coisa, se eu não vi, não aconteceu. Se eu não ouvi, então ninguém falou. Tantas vezes a gente fez isso. Eu creio que eu estou falando aqui e todo mundo sabe que em algum momento já fez isso, porque eu já fiz também. Tantas vezes que nós fomos omissos. E eu não estou falando aqui que a gente precisa viver criando atrito e conflito com as pessoas, não. O que eu estou falando é que não existe um lugar de neutralidade diante de Jesus. Não tem como a gente ser neutro diante daquilo que Cristo fez por nós. Ficar em cima do muro também é se posicionar. Tem uma ilustração, talvez aqui alguns já tenham ouvido, inclusive porque é bem famosa, que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: tinha um homem que ele estava em cima do muro. De um lado tinham anjos chamando ele, falando, vem para cá, insistindo para que ele se posicionasse ali do outro lado com Jesus. E do outro lado do muro tinha Satanás. Só que Satanás, ao contrário dos anjos, não estava fazendo, vem para cá. Ele estava só ali, observando e rindo, tranquilo. E aí aquele homem perguntou para Satanás assim, por que que, enquanto os anjos estão ali me chamando, estão ali querendo a minha presença, me chamando para estar com Jesus, você não está fazendo nada, você só está olhando e rindo? E aí Satanás falou assim, porque o muro já pertence a mim. Então, quando a gente se posiciona em cima do muro, nós já escolhemos um lado. Não existe esse lugar de neutralidade. Muitas vezes, ficar em cima do muro significa neutralidade. Só que isso não existe diante de Deus. Quem não se posiciona por Cristo já fez uma escolha. O inimigo, ele não precisa transformar a gente em um grande opositor do Evangelho. Muitas vezes o que basta é manter a gente com uma fé morna, é manter a gente sem posicionamento, é manter a gente vivendo um cristianismo secreto, escondido, sem compromisso, sem coragem de obedecer ao Senhor. Para ele isso é suficiente. Inclusive, falando isso aqui, lembrei até de um livro que eu queria indicar para vocês, se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e ele fala exatamente isso, é como se fosse Satanás explicando aos mini-demônios como ganhar a alma de alguém. E é muito interessante porque fala justamente isso, né? Ele não precisa transformar a gente em um opositor. Nós não precisamos odiar Jesus, nós não precisamos odiar a igreja, nós não precisamos odiar o Evangelho. A gente só precisa não se posicionar. Só precisa não se comprometer de verdade com o Evangelho. E foi exatamente isso que Pilatos fez. Ele tentou permanecer em cima do muro, ele tentou ficar no meio, ele tentou não escolher um lado, tentou lavar as mãos dele. Só que no final, a sua omissão também foi uma decisão. A gente carrega uma verdade que alcançou a gente. A gente carrega uma verdade que mudou a nossa vida. E a gente não pode ser omisso com isso. A gente não foi chamado para ter vergonha do Evangelho. Nós fomos chamados como juventude, como cristãos, para nos posicionar. Todas as vezes que a gente fica em cima do muro e nós nos ausentamos, nós nos retiramos de defender aquilo que nós cremos, a gente ao mesmo tempo entrega às pessoas a liberdade delas acharem o que elas quiserem de Jesus.
delas talvez não conhecerem o Jesus que a gente conhece, delas talvez não conhecerem a verdade do Evangelho. Toda vez que nós deixamos de nos comprometer com Cristo para sermos aceitos em um grupo de amigos, pela multidão, pela sociedade, é como se a gente estivesse escolhendo o conforto, um lugar confortável, ao invés de obedecer ao Senhor. E a gente sabe que desobediência é muito ruim. Nós sabemos a verdade que o Evangelho carrega. Nós sabemos o que Jesus fez por nós. Só que, muitas vezes, nós não somos comprometidos o suficiente para nos posicionar. Quando a gente está em um grupo de amigos que não são cristãos e a gente deixa de falar dos nossos princípios bíblicos para a gente não parecer radical demais, a gente está sendo omisso com a responsabilidade que a gente carrega de ir e pregar o Evangelho para toda criatura. Quando a gente não defende aquilo que nós acreditamos, para evitar conflitos com alguém, com uma multidão que seja, que não concorda com a gente, estamos deixando de nos posicionar. E seja sincero com você agora, não precisa responder, obviamente, mas quantas vezes você e eu, a gente já preferiu ser aceito em algum lugar, em algum grupo, ao invés de obedecer a Deus, ao invés de falar aquilo que nós sabemos que nós devemos falar, ao invés de nos posicionar de forma correta, coerente com um cristão. Quantas vezes você já se calou? Quantas vezes na sua faculdade você já se escondeu como um crente 007? Quantas vezes você deixou de postar, talvez, nas suas redes sociais alguma coisa sobre Jesus? Quantas vezes entre amigos você riu de uma piada imoral, você riu de alguma coisa que não agrada ao Senhor e você sabe disso, que entristece o coração do Senhor, só para não parecer radical demais, só para não parecer chato demais, só para não ficar excluído? Quantas vezes? Não sei se você vai lembrar de alguma aí, mas eu lembro de vezes que eu já deixei de me posicionar e que eu já fui omissa por medo de exclusão. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós não podemos amar Jesus só até o momento que isso custa a aceitação social. A gente não pode ter vergonha de falar de Jesus, vergonha de postar sobre Jesus, vergonha de defender os princípios bíblicos. Porque se a gente não consegue sustentar a verdade que nós dizemos acreditar, a fé que nós temos quando a gente está sob pressão, então isso revela para a gente que talvez nós não estejamos tão comprometidos com o Evangelho quanto a gente achou que estava. Pilatos, ele não condenou Jesus porque ele achava que Jesus era culpado. A gente falou isso aqui várias vezes. Ele tinha convicção, ele sabia da inocência de Jesus. Mas ele condenou Jesus, ele lavou as mãos porque ele tinha medo da reação das pessoas. E muitas vezes nós temos medo da reação das pessoas e a gente fica em silêncio. Só que o nosso silêncio também comunica alguma coisa. É aquela famosa frase, quem cala, consente. Se a gente se cala, a gente está consentindo com aquilo. Se a gente for viver pela aprovação das pessoas, a gente nunca vai conseguir obedecer plenamente o Senhor. Quando a gente cede à pressão externa, à pressão da multidão, isso revela o nosso nível de comprometimento com Jesus e com o Evangelho. É o que a gente acabou de falar. Quem não sustenta a verdade sob pressão ainda não está totalmente comprometido com essa verdade. E mais um testemunho pessoal, eu já vivi isso também. Como eu falei para vocês, no início eu tinha ali o meu receio, né, quando eu me converti, de postar sobre Jesus, mas hoje faz parte da minha vida, graças a Deus. Faz parte do conteúdo, enfim, do que eu posto na internet. E muitas vezes, quando nós postamos e nos expomos, isso significa que a gente emite opiniões publicamente que são impopulares no mundo, né? Que não são muito populares no mundo. E uma vez,
eu postei, esse ano, na verdade, eu postei era um vídeo, enfim, falando sobre cristãos que vão para carnaval, curtir o carnaval. Não sei se alguém aí viu esse post, mas deu uma polêmica danada. Vieram muitos comentários negativos, muitas críticas, as pessoas falando como se eu estivesse falando algum absurdo, como se eu estivesse ofendendo alguém. E sendo muito sincera, no início eu me senti bem pressionada. Eu falei, cara, eu não devia ter postado isso. Acho que era melhor eu ter só ficado na minha, não me posicionado, não falado, talvez apagado. Só que eu decidi sustentar aquilo, porque eu sabia que aquilo que eu estava falando não era simplesmente uma opinião que eu tirei da minha cabeça, mas era um posicionamento baseado na palavra de Deus. Então eu decidi manter a minha posição, ainda assim me posicionar, ainda assim me comprometer com aquilo que eu acreditava, ainda que a pressão da multidão fosse muito grande. E por que eu falei sobre opiniões impopulares? Porque, principalmente na internet, mas não só na internet, quando a gente está falando de um Jesus que ama, um Jesus que acolhe, um Jesus que perdoa, um Jesus que transforma, geralmente ninguém se incomoda, ninguém fala um ai, não tem nenhum comentário, vários emojis de coraçãozinho. Mas quando a gente começa a defender e a falar sobre aquilo que a Bíblia chama de errado e de certo, de pecado, aí, meu amigo, aí a pressão aparece, aí os comentários aparecem. Porque o mundo, a gente falou que ele rejeita Jesus, mas de alguma forma ele aceita um Jesus que não confronta. Ele aceita um Jesus que é só amor. Mas ele rejeita esse Jesus que chama a gente para o arrependimento. Esse Jesus que nomeia o que é pecado e o que não é pecado. O que é certo e o que é errado. Esse Jesus o mundo rejeita. E é justamente com esse Jesus que a gente precisa se posicionar. Se a gente só consegue sustentar uma verdade enquanto ela é confortável para a gente, talvez nós não estejamos tão comprometidos com essa verdade. É muito fácil a gente se posicionar quando todo mundo concorda com a gente. É muito mais fácil. Você está numa roda de amigos e todo mundo fala, exemplo bobo, eu gosto de rosa. É muito mais fácil você falar, eu gosto de rosa, ao invés de você falar, eu gosto de azul. Agora pensa isso numa amplitude um pouquinho mais séria, que eu não consegui pensar em nenhum exemplo aqui agora. Quando todo mundo concorda com a gente, é muito fácil se posicionar. O problema é quando as pessoas colocam a gente sob pressão. É difícil a gente permanecer posicionado quando a multidão começa a pressionar a gente. E foi justamente isso que aconteceu com Pilatos. Ele sabia a verdade, mas ele não suportou a pressão das pessoas e acabou cedendo. E a gente vai para o ponto 3 agora. Ponto 3. Lavar as mãos não remove a responsabilidade. E aí vamos abrir a Bíblia aí e ler agora o versículo 24 ao 26. E eu vou ler com vocês. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Quando Pilatos ele lava as mãos diante da multidão, e ele diz que ele não é responsável por aquela morte, ele está falando assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou lavando as minhas mãos, eu não preciso tomar uma decisão, a culpa é de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que ali era ele quem podia agir. Ele tenta se isentar de uma responsabilidade que era dele, porque naquele momento ele era o único que podia impedir a condenação de um inocente. Ele era o único que podia escolher soltar Jesus.
Ele tentou transferir a culpa dele, lavando as mãos diante do povo. Só que a verdade é que isso não apagou a participação dele, e isso não tirou a responsabilidade dele. A omissão dele ainda assim continuou trazendo consequências. A omissão dele, que ele achou que, então não estou tomando nenhuma decisão, mas ainda assim produziu consequências. Não foi Pilatos que matou Jesus com as próprias mãos. Ele não matou Jesus com as próprias mãos, mas ele se omitiu. A omissão dele resultou numa condenação de um inocente. E isso mostra pra gente que lavar as nossas mãos diante de uma responsabilidade não nos inocenta. Quando nós lavamos a nossa mão achando que vamos parar de ser responsabilizados por algo, isso é uma mentira. Isso não inocenta ninguém. A gente costuma achar que omissão é neutralidade, mas diante de Deus não existe omissão. Omissão também é decisão. Omissão também é escolher um lado. Quem pode fazer o certo e escolhe não fazer, já tomou uma decisão. E o que eu queria falar para vocês é que essa responsabilidade também é minha e também é sua. Se você já ouviu o Evangelho, se você já conhece a verdade, se você já foi alcançado por Jesus, essa responsabilidade também foi colocada sobre você, sobre mim e sobre você. Lavar as mãos não apaga a nossa participação naquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós seremos cobrados, e não só por aquilo que não fizemos ou por aquilo que fizemos, mas por aquilo que ignoramos, aquilo que deixamos de fazer. Em Tiago 4,17 fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós seremos cobrados porque nós já conhecemos a verdade, nós já somos participantes do Evangelho, mas muitas vezes nós deixamos de fazer algo. Quando a gente vê um amigo nosso se afundando no pecado, fazendo todas as coisas que nós sabemos que é prejudicial para ele, e a gente não fala nada, a gente está lavando as nossas mãos. Quando a gente vê uma injustiça acontecendo e a gente se cala, nós estamos lavando as nossas mãos. Quando a gente vê o Evangelho sendo zombado, distorcido, nós estamos lavando as nossas mãos. Quando a gente vê alguém que a gente conhece indo para longe do Senhor e a gente prefere não se envolver porque a gente não quer parecer inconveniente, chato, estamos lavando as nossas mãos. Mas nenhuma dessas coisas nos isenta da responsabilidade que foi colocada sobre nós. O mundo jaz no maligno, a gente sabe disso. Mas nós fomos chamados para ser luz no mundo. Jesus não chamou a igreja para ver, para assistir o mundo perecer em silêncio. Ele chamou a igreja para se posicionar. Ele chamou a igreja para se comprometer. Sabe por quê? Porque existe uma geração inteira indo para o inferno, enquanto a gente está aqui omisso porque a gente não quer se indispor. Porque muitas vezes a gente prefere não falar, para não ser chato. A gente não quer se indispor, a gente não quer parecer radical demais. A gente não quer sujar as nossas mãos. Só que essa responsabilidade já foi dada para a gente. Essa responsabilidade já foi dada para mim e para você. Não existe mais a desculpa, assim como não existia para Pilatos, não existe mais essa desculpa para a gente de eu não sabia. Se você já ouviu o Evangelho, você já foi alcançado pela verdade, você foi chamado por Deus. Não existe mais essa desculpa. O mundo precisa de cristãos posicionados, que façam a diferença onde quer que estejam. Nós temos cristãos na educação, na política, na saúde, no mercado de trabalho, no mercado financeiro, dentro de casa, na faculdade, na escola, em todos os lugares. Nós fomos chamados para ser posicionados.
A gente não pode participar daquilo que entristece o coração do Senhor. A gente não pode participar daquilo que desagrada ao Senhor. E nós sabemos disso, porque nós sabemos a verdade. Mas ainda assim, muitas vezes, preferimos não nos posicionar. E nós precisamos nos posicionar. Chega um momento, gente, que a gente precisa escolher entre a aprovação das pessoas e a aprovação de Deus. Não tem como a gente agradar o mundo e agradar o Senhor ao mesmo tempo. Não tem como a gente ser totalmente aceito pelo mundo e totalmente comprometido com o Senhor ao mesmo tempo. Não dá. Não tem como. Não tem como a gente estar de um lado do muro e do outro lado do muro ao mesmo tempo. Seguir Jesus, quando a gente escolhe isso, exige de nós também coragem para se posicionar, mesmo quando isso vai custar o nosso conforto, mesmo quando isso vai custar a aprovação das pessoas, mesmo quando isso vai custar a aceitação das pessoas. Exige posicionamento. Não tem como a gente, por exemplo, liderar pessoas, ver alguém vivendo em pecado e fingir que a gente não viu só para evitar um desconforto. O amor do Senhor, ele também confronta a gente. Ele também corrige. Ele também se posiciona. Agora, se a gente for olhar, a omissão pode parecer muito mais confortável. Mas ela continua produzindo consequências depois. Nesse momento, não vou me posicionar, vou me omitir, é muito mais confortável. Mas a minha omissão não isenta futuramente de existir uma consequência para aquilo. Se eu vejo alguém que eu lidero se afastando do Senhor, vivendo em pecado, se destruindo espiritualmente, e eu não falo nada porque eu não quero confronto, porque eu não quero me indispor, eu não quero parecer duro demais, eu quero me isentar dessa responsabilidade, essa pessoa continua caminhando em direção ao inferno enquanto eu estou lavando as minhas mãos. Pilatos lavou as mãos diante da multidão, mas ele continuou responsável pela decisão que ele tomou. Jesus não deixou de ser condenado, de ser crucificado, um inocente, só porque ele lavou as mãos dele. A responsabilidade ainda era dele. E a gente também vai continuar responsável por aquilo que a gente escolhe fazer e por aquilo que a gente escolhe não fazer. Por aquilo que muitas vezes nós escolhemos ignorar, por aquilo que muitas vezes nós escolhemos não nos posicionar. Nós ainda seremos responsáveis por isso. Eu já estou caminhando para o final. Então, o louvor, se quiser, pode subir. O que fica dessa mensagem, gente, que com certeza é um confronto para mim antes de ser para vocês, quando eu fiz esse devocional, como eu falei, que me impactou muito, é que o Evangelho, ele exige de nós um posicionamento real. Existe uma diferença entre eu admirar Jesus e eu me comprometer com Ele. Existe uma diferença entre eu conhecer de longe o Evangelho e eu me comprometer de verdade com Ele. Existe uma diferença que a gente precisa aprender urgentemente a separar. E eu queria que você refletisse hoje em quais áreas da sua vida você tem lavado as suas mãos. O que você tem feito? Onde Deus está pedindo o seu posicionamento? Onde Ele está pedindo para que você se comprometa, se posicione? Aonde você tem sido omisso com o Senhor? Onde o seu medo da pressão da multidão tem sido maior do que a sua obediência ao Senhor? O que você tem deixado de fazer? Não é só sobre o que você faz, mas é sobre o que você deixa de fazer. Naquele dia da crucificação, que a gente acabou de ler aqui, todo mundo ali escolheu um lado. Os religiosos escolheram ter inveja de Jesus. A multidão escolheu ser influenciada por esses religiosos e falar, crucifica-o. Pilatos escolheu se omitir de uma decisão que ele poderia ter impedido, mas ainda assim ele escolheu se omitir. E Barrabás, que a gente nem falou tanto dele, ele também
Ele escolheu sair dali feliz. Ele escolheu sair dali livre, enquanto Jesus tomava o lugar dele na cruz. E essa talvez seja a parte mais legal da história. Porque a gente falou aqui o tempo inteiro de como nós somos parecidos com Pilatos. Como muitas vezes na nossa vida nós somos omissos e nós lavamos as nossas mãos. Mas a verdade é que nós somos parecidos com Pilatos, mas também somos parecidos com Barrabás. Barrabás era culpado e Jesus era inocente. Barrabás era culpado e foi solto. Jesus era inocente e foi condenado. O culpado, que era Barrabás, foi livre porque o inocente, que era Jesus, tomou o seu lugar. E é exatamente isso que Jesus fez por nós naquela cruz. A gente era condenado, a gente era culpado, a condenação era nossa, a cruz era nossa, mas Jesus escolheu tomar o nosso lugar. Para que hoje nós pudéssemos ser livres. Para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna com o Senhor. E aí você me fala, depois da gente entender isso, depois da gente entender a crucificação, como a gente continua vivendo um evangelho sem posicionamento? Como a gente continua em cima do muro, depois que a gente entende que teve alguém que morreu por amor no nosso lugar? Como a gente continua lavando as nossas mãos diante de um Jesus que derramou o próprio sangue por nós? Não tem como. Não tem como a gente não se posicionar. Não tem como a gente continuar lavando as nossas mãos. Jesus não morreu para que a gente tivesse uma fé morna. Jesus não morreu para que a gente tivesse uma fé escondida, uma fé sem compromisso, onde a gente não precisa se comprometer. Jesus morreu para que fôssemos uma igreja santa, uma igreja posicionada, uma igreja comprometida, uma igreja apaixonada por Ele. E eu creio que, assim como essa palavra primeiro tocou em mim, eu creio que ela tocou hoje em pessoas também que já foram alcançadas por Jesus, que já conhecem a verdade, mas que ainda têm tentado agradar o mundo e agradar o Senhor da mesma forma. E hoje essas pessoas vão ser posicionadas em nome de Jesus. Eu creio que tem pessoas que estão adiando passos de obediência, estão fingindo que não estão ouvindo, que não sabem a verdade e que hoje vão dar esses passos de obediência, que vão escolher se comprometer com aquilo que elas já conhecem do Evangelho. Não é mais tempo, gente, da gente lavar as nossas mãos. Não é mais tempo da gente se omitir. Não é mais tempo da gente não se posicionar. Nós não fomos chamados para isso. Essa responsabilidade é minha e é sua também. Hoje a gente está sendo chamado para nos comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria pedir para que vocês fechassem os olhos para que a gente pudesse orar. Além disso tudo que a gente falou hoje, talvez Deus também esteja chamando pessoas aqui para sair desse lugar de neutralidade. Porque Jesus já tomou o nosso lugar na cruz. E talvez agora tenha chegado o momento que você vai ter que assumir Ele publicamente. Assumir que você pertence a Ele. Assumir esse lugar de posicionamento. Se você entendeu hoje que o Senhor está te chamando para se posicionar, para entregar a vida para Ele, para aceitar Ele como seu único e verdadeiro Salvador, eu queria que você fizesse essa oração comigo. Você pode repetir essa oração comigo, não precisa ser em voz alta, pode orar no seu coração. Se você deseja entregar a sua vida para o Senhor hoje, tomar essa decisão, dar esse passo de obediência, tomar esse posicionamento, parar de estar nesse lugar de neutralidade, eu queria que você repetisse essa oração comigo agora. Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. E eu peço, Jesus, para que o Senhor me sustente nessa caminhada, Pai. Porque eu não quero mais estar em
num lugar de neutralidade. Eu quero hoje me posicionar. Eu quero hoje entregar a minha vida para o Senhor. E eu faço essa oração de todo o meu coração. Jesus, me dá a alegria agora de saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Em nome de Jesus.